Bom dia, Beriano. Faria. Bom dia a todos. Quero agradecer. A gente está começando aqui mais uma semana abençoada, mais uma live aqui do Bora Rejuvenescer. E eu vou chamar aqui o Wallace agora. O Wallace já entrou, vou chamar ele ao vivo. Quero te chamar, Wallace. Estou vendo convidar. Vê se você recebeu o meu convite. Bom Consegui. dia. Bom E aí, dia, bom dia. já dei bom dia aqui para todo mundo. Já agradecer a presença de quem está entrando e dando tempo aqui para a gente conversar por uns 40, 50 minutos, né, Wallace, que a gente se organizou aqui, para Isso. falar sobre alimentação. Porque o que eu não quero, eu faço. Pois é, essa Esse é pergunta é o importante. principal, né? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Então, a gente trouxe um pouquinho isso para alimentação e para sair um pouco da caixinha. E ao longo, a gente vai falando sobre isso, qual a nossa ideia aqui que a gente quer falar. Hoje eu vou usar Isso meu aí. óculos. Tá? Você não Bota. tem problema de braço curto ainda, mas eu tenho. Ainda não. Mas bom dia pro pessoal também que está assistindo a gente aí. Desejar também um bom dia para quem está começando o dia, quem está aí se aprontando para sair de casa, quem está podendo descansar também no dia de hoje, né? Enfim, vamos começar aqui para a gente ter uma manhã produtiva e passar a informação legal para a galera. Vamos lá. A gente vai começar aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre alguns dados relacionados à alimentação, ao envelhecimento, ao que o futuro nos espera, pelo que a gente observa aí nas projeções, né? Uhum. Aí eu vou passar aqui para o nosso elemento masculino do blog, Acho que eu fiquei para falar um encarregado de pouquinho sobre tudo isso. Eu fiquei encarregado de colocar os dados aqui, mas depois a Amanda, com a própria formação dela, vai poder ir ajudando a gente a aprofundar um pouquinho mais, né? Então, qual é a ideia quando a gente estava conversando, pessoal, ontem, sobre o que a gente falar nesses assuntos, né? Lembrando que o Bora, ele tem 8 elementos, e aos pouquinhos a gente vai, dentro de cada um, em cada semana, podendo conversar e aprofundar um pouquinho mais. Então, hoje a gente teve a ideia de conversar sobre alimentação, né? E primeiro, vamos começar um pouquinho falando sério, só para a gente poder colocar os dados que a gente tem hoje, o panorama, para a gente ter uma ideia do que junta envelhecimento, um rejuvenescimento na nossa vida e a nossa saúde, né? São 5 itens que a gente separou e percebam bem, conforme a gente vai envelhecendo, esses itens eles vão como se fosse o efeito dominó, né? Estava até conversando isso com a Amanda ontem. Se um deles a gente não prestar atenção, os outros naturalmente vão acabar sendo afetados. Então, o primeiro dado que a gente quer trazer aqui para vocês é o seguinte: a gente já conversou isso até na live anterior, né, que a gente falou sobre os dados da OMS, a preocupação da OMS com o envelhecimento saudável pelos próximos 10 anos. Essa é uma informação que a gente precisa sempre reforçar. Então, qual é a fonte que a gente está trazendo isso, né, para reforçar com vocês aqui? A OMS ela montou uma estratégia sobre um envelhecimento saudável pelos próximos 10 anos. Isso já começou em 2020. Então, pelos próximos 8 anos, até 2030, a gente precisa conversar sobre esses assuntos porque afetam diretamente a nossa vida, a forma como a gente vai, ao longo do tempo, envelhecer. Segundo ponto que a gente vai abordar rapidamente aqui é sobre a questão da obesidade. A obesidade é uma preocupação. A fonte que a gente pesquisou isso foi na Federação Mundial de Obesidade, que trouxe alguns dados importantes. Em 2030, né, Amanda? Em 2030, daqui a 8 anos, que é quando a OMS tem esse planejamento sobre o envelhecimento saudável de todos nós, em 2030, a estimativa é que se a gente continuar do jeito que está, 1 bilhão de pessoas no mundo, 1 bilhão, gente, é muita gente, é muita Muito bem. coisa. 1 bilhão de pessoas e não é
não são pessoas idosas, é 1 bilhão de pessoas adultas. 1 bilhão de pessoas adultas viverão com obesidade. E complementando isso que o Wallace está colocando, em relação a dados demográficos, se a gente juntar que daqui a 8 anos nós teremos 1 bilhão de pessoas adultas, e para ter uma noção assim, demográfica do que representa isso, isso é 17,5% da população mundial. Não é pouca gente, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Se a gente trouxer isso, isso a gente está falando de mundo, mas quando a gente fala de países em desenvolvimento, como o Brasil, essas proporções elas se elevam um pouco mais. Então, acaba que a gente provavelmente terá um percentual tanto de população idosa, em 8 anos, maior, e uma de adulto obeso maior também. Então, assim, o adulto obeso daqui a 80 anos será qual idoso daqui a 20, daqui a 30? Então, é esse raciocínio que a gente está querendo trazer. Até porque o ritmo de envelhecimento está muito acelerado e já hoje a gente tem mais idosos do que crianças de 5 anos. E se vocês observarem na própria família de vocês, isso é verdade. Na família de vocês tem mais adultos, mais idosos do que crianças. Estamos tendo menos filhos, né, do que antigamente. Eles falaram isso antes. Sim. Outra coisa que vai puxando, vejam só, a gente já tocou em 2 assuntos, né? Envelhecimento, a preocupação da Organização Mundial de Saúde e da gente também deve ser isso, como a gente está envelhecendo com o tempo, como entra a questão da obesidade, e isso tudo, se a gente se descuidar, ele vai também começar a gerar outras coisas, como, por exemplo, uma incapacidade funcional. O que é incapacidade funcional? Isso também a gente pegou na fonte da Revista Brasileira de Saúde Coletiva, né? A incapacidade funcional é a perda da vida independente. É você ter que depender fisicamente, porque você não consegue executar as tarefas do dia a dia com facilidade. Então a pessoa passa a depender fisicamente da ajuda de outra pessoa para viver. E isso causa para a gente uma dependência, né, de outra pessoa, como eu estou falando aqui, e também causa uma dependência emocional. Isso vai gerando outros aspectos também, né? Isso, e assim, uma das coisas que mais dói com o passar dos anos, e isso a gente observa tanto na nossa prática como familiar, filho, neto, como na prática clínica também, é essa questão da dependência física. A incapacidade funcional, ela afeta a atividade cotidiana. Ela afeta o dia a dia. Então, é um grau de dependência mínimo, que começa em depender de alguém para te ajudar a subir no meio de transporte, auxílio para poder fazer atividades mais pesadas, até para uma dependência extrema que seja para comer, para fazer suas refeições, para fazer as compras e no dia a dia dentro de casa. E isso acaba indo até para colocar roupa, se for uma roupa mais complicada, que demande levantar ou se esticar, ou uma calça mais apertada, a pessoa idosa ela não consegue. Então, isso também é um ponto. E esse ponto da incapacidade... Não, desculpa, eu ia até te interrompendo. Não, claro. Esse ponto da incapacidade, ele acaba gerando também uma outra coisa, que é a síndrome da fragilidade, né? A síndrome da fragilidade é o quê? Quanto mais tempo eu passo nesse estado, eu vou gerando como se fosse uma inflamação crônica do corpo. Eu vou gerando cada vez mais debilidades físicas e causando cada vez mais doenças, né? Isso. E a síndrome da fragilidade, qual é a grande questão? A fragilidade é uma condição que eu estudei no meu doutorado. E ela, assim como a obesidade, como doenças relacionadas a hábitos alimentares e a ausência de atividade física, ou pouca atividade física, qual é a grande questão da síndrome de fragilidade? Ela começa com esse estado inflamatório que o Wallace colocou. Isso vai gerando uma redução da resistência aos estressores cotidianos. Então, se a gente antes tinha uma capacidade maior para lidar com o estresse do dia a dia e tal, hoje
depois que começa a se instalar a síndrome, a gente já não tem mais tanta resistência. Então, a nossa capacidade de preservação de massa muscular e dos sistemas bioquímicos do corpo, ele começa a sofrer uma redução. E com isso vai gerando uma elevação, uma aceleração do grau de dependência, que pode levar até a morte no futuro. Porque se um idoso, quando ele está nessa condição, ele tem um tombo, quantos idosos sofrem uma queda, entram no hospital para poder tratar um fêmur quebrado e não conseguem mais sair? Porque pega uma infecção e tudo mais. E assim, dentro da fragilidade, no mundo, a gente está com 17,4% também de pessoas com essa condição, e tem uma condição anterior que a gente chama de pré-fragilidade, que a gente ainda consegue fazer uma intervenção. Mas essa condição ela está em torno de 50% na população mundial, e aonde a gente fez a pesquisa e tal, que foi em áreas favelizadas, é 60%. Então, quando a gente observa, muitas pessoas idosas e muitos adultos estão caminhando por uma condição de dependência física ocasionada por condições relacionadas tanto ao hábito alimentar quanto à ausência de atividade física. E falando sobre hábito alimentar, que você acabou de comentar agora, vem aí o quinto ponto, né? Que é para a gente tocar nesses assuntos, né? Que são as doenças relacionadas a uma alimentação que não é saudável. E aí, só para... Amanda tem vários outros exemplos, mas só para citar quem está, né, assistindo a gente aqui. Diabetes, hipertensão e tantas outras, que muitas vezes ocorrem pelo hábito alimentar não saudável. Então, esses 5 pontos, se a gente for pegar eles separados, como eu falei no início, eles funcionam como se fosse um conjunto de tijolinhos. Quando você tira um, os outros podem vir trazendo efeitos colaterais, né? Pode ser um efeito dominó. Então, essas doenças, né, Amanda, falando um pouquinho sobre quais são, assim, em geral, a diabetes e a hipertensão, acho que são as mais expoentes, assim, né? Diabetes, hipertensão, algumas que estão crescendo e que está se tornando cada vez mais comum, e a gente comentou isso semana passada, que foi o nosso caso, que são síndromes relacionadas à parte digestiva, que tem uma questão de hábito alimentar, mas também do estresse físico. Todas essas doenças que a gente fala têm essa relação hábito, estresse físico e estresse emocional. São os 3 estresses que acabam combinando a isso. E câncer. Muitos cânceres são relacionados aos hábitos alimentares ao longo da vida e aos disparadores relacionados aos estresses emocionais. Então, dentro dessas 5 condições, quem não tem uma história para contar de uma pessoa idosa que teve dependência física extrema, e é uma coisa que a gente vê que quando começa um ponto, parece realmente um dominó, vai caindo, e um câncer que foi difícil de lidar, e que se não foi por conta de uma alimentação boa, acaba tendo que ter uma alimentação diferente para poder tratar. Então, todas essas condições, é o que ele está vendo que está se elevando com o tempo. Sim. E agora, assim, vamos pensar no geral. A gente está falando de alimentação, mas vamos pensar no geral. Eu tenho certeza que cada pessoa que está assistindo a gente aqui já sabe disso. Já sabe disso que eu vou falar agora. Então, você que está assistindo a gente aqui, se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, você já sabe disso. Você já sabe que daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, se você não fizer nada, veja bem, se a gente não fizer nada, como é que a gente vai estar? Se a gente não fizer nada, naturalmente o corpo, e a gente observa isso nas outras pessoas que estão envelhecendo, o corpo da gente vai ter a tendência a perder massa muscular, a gente já sabe disso. E o corpo da gente vai ter uma tendência a acumular gordura nessa faixa central. E naturalmente vai acontecer com a gente o quê? A gente vai ficar mais exposto a esses dados que a gente trouxe aqui agora. Então, a pergunta é, por que eu não consigo fazer, sabendo disso tudo,
por que que a gente não faz, né, Amanda? Por que que a gente, sabendo essas informações, a gente já sabe que isso vai acontecer se a gente não fizer nada. Por que que a gente não faz? O que que Por você que que a acha? gente não resolve essa treta? Por Por que 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 a a gente não gente gosta, resolve? Exatamente. por que que a gente gosta de comer e beber o que a gente sabe que não é para comer e beber naquele momento? E Então, assim, eu vou falar como nutricionista. Quando eu e o Wallace, a gente começou a fazer o script, né, da live e vendo, né, os 8 elementos do Bora, a gente vai fazer uma postagem essa semana explicando, reforçando esses 8 elementos que compõem o Bora Rejuvenescer. A gente pensou, vamos falar de alimentação. E o óbvio, meu não, porque eu sou meio fora da caixinha com algumas coisas. Mas muita coisa. muita coisa. Muita coisa. Mas tô aprendendo com isso. As dicas vêm, eu pergunto toda hora. Já falei pra Amanda, minha Não, personal alimentícia. ele está tendo nutricionista particular, mas vamos lá. Então, assim, qual sempre foi minha inquietação, né, Wallace, que eu estava comentando com Uhum, você, prática clínica. Eu atendia, hoje eu trabalho com gestão logística, em outra área da gestão logística de alimentos e tal, no meio militar, e eu trabalho com o envelhecimento e alimentação no meio civil. Mas qual era a minha inquietação toda vez que eu atendia? E todo nutricionista que está aqui, provavelmente, em alguma fase da sua prática, passou por uhum, isso. Parece que depois de um tempo é a mesma coisa no sentido de chega alguém com alguma inquietação, quer emagrecer, a maioria das mulheres, e a maioria dos homens querem ganhar massa muscular e perder barriga. uhum, E o que eu observo, ainda mais em tempos de Instagram e tudo, e Google, né? Todo mundo uhum, sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe que tem que fazer 5 a 6 refeições por dia. Hoje o jejum está na moda, mas a gente não vai abordar aqui. Tem vários uhum, perfis para vocês saberem sobre jejum intermitente e tudo mais. uhum, Claro que em algum momento a gente vai falar sobre essas questões específicas, mas o que, que eu observava? Sabe que tem que fazer 5 a 6 refeições por dia. Se tem que emagrecer, tem que diminuir porção, tem que comer mais fruta e legume, fechar a boca para doce ou controlar com mais disciplina, correto? uhum, uhum. Se o cara bebe cerveja sempre, eu já fiz atendimento, o cara, eu bebo 8 chopps toda sexta-feira. Eu falei, cara, eu sou fora da caixinha. Eu falei, eu vou mostrar para essa pessoa, eu quero ver se ela come 8 pães francês por dia. Porque assim, ele queria me convencer de que, ok, eu levei uma bandeja, eu juro pra você, eu levei uma bandeja com 8 pães. Eu falei assim, e aí, tá afim de comer? Isso foi numa sexta. Tratamento de choque. Eu fui engordar pão da barriga. Eu falei, ué, mas aqui tem 8 tulipas de cerveja. É, Então, assim, a gente sabe o que eu tô querendo dizer. A gente sabe o que tem que uhum, fazer. Você uhum. aí que tá ouvindo, não sabe? Você sabe porque você engorda, não sabe? Sabe? Então, por que que o óbvio a gente não faz, né? Eu estava até conversando com a Amanda. Essa é a questão, né? Por que que a gente não faz o óbvio? Eu imagino que na mente da grande maioria das pessoas, né? Quando a gente fala de alimentação, vamos falar sobre alimentação. Tem que procurar se alimentar melhor. Na grande maioria das pessoas, elas pensam o quê? Dieta, emagrecimento, né? O trato com o físico também, ou a perda do prazer de consumir algo gostoso. É aquele pratão de salada que ninguém quer comer, né? Aquela coisa que não tem gosto, ou então pensar numa coisa restritiva que vai trazer menos prazer para a vida da gente, né? Então a gente fica com esse pensamento, mas no fundo não é isso, né? No fundo não é isso. É o quê, mano? Então, gente, falei A pro área das Alves, emoções está envolvida, né? a gente não come alimento. A gente come emoção. É. O que a gente come, por isso que a gente pensou, o que, que a gente tem que falar? Na Uhum, nossa idade, 40, 50, 60, 70, que é o público aqui que a gente está pegando na live, a gente não está mais com o objetivo, a gente até está.
Mas assim, a gente não tem mais a utopia de querer ficar com o corpo rasgado. A gente tem outros objetivos, até porque a gente já entendeu que a comida também é fonte de prazer. Uhum. Então, esse primeiro momento, a gente não quer falar sobre o que comer, o que não comer. A gente quer falar sobre comportamento alimentar e pensar que todos os nossos hábitos alimentares, como hábitos de vida, eles estão relacionados à nossa emoção. Uhum. Se nós observarmos, muito do que a gente come não é alimento, é emoção. Quando a Uhum. gente está angustiado e procura o doce, a gente come emoção. A gente está comendo nossa angústia. Quando a gente está triste, e a mulherada principalmente vai lá e cai dentro do doce, a gente está Uhum. tentando aliviar a tristeza. Sim. Então, quais são os pontos que a gente tem que observar e que estão entremeados com isso? O nosso corpo, ele tende a um equilíbrio que é relacionado a uma coisa chamada homeostase, trazendo um termo técnico e traduzir Uhum. para a nossa linguagem aqui. O nosso corpo, ele sempre vai tender a manter aquele estado que ele está. Uhum. E ele sempre vai tender a procurar a felicidade de alguma forma, mesmo que seja imediata. Então, o que é o homeostase? É a tentativa do corpo sair do equilíbrio e retornar de alguma forma. Sair do Uhum. equilíbrio e retornar de alguma forma. E ele vai arrumando caminhos para isso, para essa regulação hormonal do nosso centro de Uhum. desejo da fome, da vontade de comer. Então, quais são esses caminhos que ele vai arrumando? Se eu estou estressado, ele vai querer um alimento que vai me dar um prazer imediato. Se eu estou com Uhum. uma emoção angustiante, ele vai querer que eu busque uma bebida que vai me dar uma anestesia que fuja desse Uhum. momento angustiante. E se eu estou engordando, o corpo ele vai querer, se eu estou acima do peso há muitos anos, ele vai querer manter aquele centro de equilíbrio. Então, quando eu tentar emagrecer e não consigo, num primeiro momento, eu vou ficar angustiado de comer salada e não Uhum. conseguir, e aquilo me dá um desconforto, aí eu chuto o pau da barraca e vou lá e tem um momento de orgia alimentar. Uhum. Aham. Então, a gente precisa entender isso, como funciona. Isso é um ponto. O segundo ponto é os hábitos alimentares. Os Uhum. hábitos alimentares, eles têm muito a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se eu construo, se eu tenho, vamos pensar no dia a dia, no meu e teu. Eu sou militar e você é bancário. Nosso dia a dia não é muito fácil, não, né? A gente vai conversando, é só treta acontecendo o dia inteiro. Então, assim, dentro desse dia a dia, se a gente não está consciente emocionalmente, por isso Exatamente. que a inteligência emocional realmente é uma coisa que a gente tem que buscar antes de saber o que é bom, o que não é bom comer. Por isso que a Uhum. gente trouxe essa perspectiva da alimentação dentro da inteligência emocional. A gente sucumbe. Uhum. Primeiro, é lidar com o público. Segundo, é lidar com o público estressado. Início de mês deve ser uma loucura para você. Final Sim. de mês é uma loucura para mim. Comida nos lugares e no início de mês tem fila no banco, o povo quer resolver rápido. Qual é a minha criptonita? Café. Uhum. Você tem a sua. A sua Tem. glúten aí, os gordelixos, os docinhos. Pois é, Eu já foi muito tempo aí os doces, chocolate, as massas, coisas que eu sempre gostei. Mas aí daqui a pouquinho eu vou contar o que aconteceu comigo, né? não é, e o Wallace, só dar um adendo aqui, é meio que acontece com a Gabi. Gente, o Wallace não está trabalhando com idoso à toa. Os idosos gostam do Wallace, levam um Já presentinho. trabalhei, já trabalhei muitos anos com os idosos. Exato. Então, assim, se deixar, a gente vai sucumbindo. Então, dois, é o hábito que a gente constrói. Se eu tenho Uhum. o hábito de toda vez que eu estou muito estressada, e eu criei esse hábito, e graças a Deus e ao esforço eu estou desconstruindo.
tomar café, você toma café o dia inteiro. Aí você ganha uma Uhum. gastrite. Quantas vezes eu já ganhei uma gastrite, mesmo estando num peso ok, por conta do estresse emocional aliado ao café o dia inteiro? Uhum. Até a gente fazer essa relação. E qual a terceira questão, que está muito relacionado ao ponto 1 ao ponto 2? O ambiente. Sim. O ambiente, ele constrói o nosso comportamento alimentar. Uhum. E ele constrói tanto para o lado positivo quanto negativo. Sim. Se eu estou dentro de um ambiente em que favorece um comportamento e uma construção de um hábito alimentar negativo, quando eu estou Uhum. estressada emocionalmente ou triste e tal, eu vou para aquele lado. Uhum. Agora, se eu estou num ambiente que, ainda que tenham elementos estressantes, eu coloco aspectos que facilitem a construção de hábitos alimentares positivos, eu consigo lidar melhor com isso. Uhum. Uhum. Então, a grande questão está nesses 3 pontos. Saber que o Sim. corpo vai tender a um equilíbrio e vai buscar ferramentas para isso. Saber que temos hábitos alimentares construídos ao longo do tempo e muitos desses hábitos estão relacionados à nossa emoção. A forma como a gente mais sente. E, gente, comida é emoção. A gente está feliz, a gente come, a gente vamos sair para beber, a gente quer comemorar aniversário, vamos lá! Isso. Isso. E As conquistas estão ligadas à comida, né? A gente sempre junta esses elementos, né? junto, gente, quem me conhece sabe, ó, tem gente que trabalha comigo aqui, sabe. Eu levo o bolinho pro trabalho, o bolinho aquece o coração. As pessoas são feitas de coração. Cara, festa, a gente quer comer. Agora a gente tá triste. Vamos beber? Tá É, triste? Vai lá e compra exatamente. um sorvete. Então, assim, é tipo, vamos acordar e aceitar. Aceita que dói menos. A gente come Aham. emoção, a gente é feita de coração, e vamos ver como é que funciona nosso coração aí para a gente poder lidar com essa treta toda e se alimentar da melhor forma. Porque, afinal de contas, a alimentação não é só nutriente. A alimentação é Sim. cultura. Eu viajo, eu quero. O Alan sabe disso. Eu já falei, cara, eu viajo, eu quero experimentar a comida do lugar. Tanta coisa diferente, né? Para experimentar. É cultura, cara. Por que, que num É. lugar come cuscuz, no outro lugar come hambúrguer e tal? Então, assim, é bom. Comida é prazer, é cultura, é Uhum. história, é emoção. Agora, como eu posso ter um controle para que seja também saúde e mais tudo isso? Eu quero ter prazer. Uhum. Eu quero Isso. Isso. então, Isso tudo que você está falando, tudo eu acho isso. que você colocou bem. É a parte central daquilo que a gente queria conversar com quem está assistindo a gente hoje, né? Comida não é só a escolha, é você primeiro olhar como você está também naquele momento, porque senão, se deixar, você entra com as emoções em cima da comida e você tenta preencher um espaço que dentro de você é emocional. E você tenta preencher isso com o alimento, né? Eu faria bolinho de milho. Esse bolinho de milho é terrível, É terrível. mas é Bolinho de bom. milho é milho com mostarda e mel. Milho com mostarda e mel. Meia Viciando dúzia no já foi cabelo. viciado. Meia dúzia tá viciada. Pelo menos. Em uma semana a Amanda conseguiu viciar uma meia dúzia. É, milho. Isso daí a gente, ó, quando a gente fizer uma live sobre dicas do que comer na hora tá dando treta na cabeça, Aham. eu vou dar uma dica. Gente, porque a gente É. passa treta, tá? Mesmo sabendo É. que tem que comer e que não tem que comer. É. Então, Agora, olha só. Falando em dica, né? Porque a gente está conversando sobre o panorama, a gente isso. conversou um pouquinho sobre o real olhar que a gente deveria ter para o que é o alimento, né? Como a gente deveria pensar o consumo do alimento na nossa vida. Agora vamos lá, para as dicas práticas, vamos colocar assim, né? Eu, que não tenho formação na área, bem distante da área da nutrição, há algum tempo atrás comecei a passar por grandes perrengues em relação ao que eu comia. E aí comecei a tentar colocar em prática coisas que eu fui conversando com a Amanda, pegando dicas aqui, pegando dicas ali, coisas que talvez possam ajudar algumas pessoas que estejam aí ouvindo a gente, né? Sobre como colocar, como a Amanda falou, um ambiente diferente
para a gente poder, ao nosso redor, ter uma exposição diferente aos alimentos e a nossa rotina, né? Então tem algumas coisas que a gente foi pensando, né, Amanda, ontem, e colocando assim como uma rotina que, pelo menos assim, eu digo para mim, pessoalmente, funcionaram quando eu passei a olhar de uma outra forma sobre isso, tá? O primeiro ponto deles é isso que a Amanda já até comentou aqui, a gente poder observar as emoções de como a gente está naquele momento. Estou num momento difícil da vida, com algum familiar, com algum problema financeiro, com o trabalho. Isso influencia e a gente tem que prestar atenção e pensar assim, como é que eu estou me sentindo ultimamente? Estou numa semana em que o nível está lá em cima de estresse, e aí como é que eu estou lidando com o alimento? Como é que eu estou consumindo café? Como é que eu estou colocando doce para dentro? Como é que eu estou lidando literalmente com a quantidade de comida? Tudo isso a gente precisa, acho que é o primeiro ponto, né? A gente tentar colocar isso para as pessoas, tentar prestar atenção em como que a gente está se sentindo e como é que a gente vai acabar levando isso, essas emoções, para o consumo dos alimentos. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Pensar sobre as emoções e sobre como o nosso corpo também, né, está se comportando, reage, né? Como é que o nosso corpo está se comportando ultimamente, né? A nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela não tem o hábito de prestar atenção nas emoções, em como o nosso corpo reage a elas. E isso é um hábito mais da cultura oriental. E a gente tem cada vez mais estudado como a cultura oriental pode ajudar nesse aspecto. Então, uma questão assim, estou passando por uma tristeza. É observar, quando eu estou triste, o que eu sinto, físico e emocionalmente? Eu sinto vontade de comer alguma coisa quando eu estou triste? Lembra sempre, a gente come emoção, sejam elas felizes ou tristes, ou angustiantes que seja. Quando eu estou triste, eu sinto aperto no peito. Quando eu estou estressada, eu sinto dor no estômago. Uma coisa que acontece comigo com o Alice, que a gente observou. Quando a gente está passando por um quadro de estresse, dependendo do que a gente come, a gente tem um inchaço abdominal. Então a gente já sabe que quando está passando por muita treta no trabalho, a gente tem que evitar alguns alimentos. Que era uma coisa que a gente não fazia. Idem para o café, no meu caso. E depois a gente pode fazer uma live, se for do interesse, a gente vai abrir caixinhas com o tempo, tá, pessoal? Para poder vocês também dizerem o que vocês gostariam de ouvir. Mas assim, com o tempo, para observar. Por que eu sinto uma contração intestinal? Gente, vai fazer prova, tá nervoso? Vai dar caganeira, vai dar vontade de ir no banheiro. Eu tenho muitas pessoas assim, vou viajar, tenho prisão de ventre. Quantos relatos eu já vi disso? Por quê? Porque tem vergonha de ouvirem que a pessoa está no banheiro ou de ficar o cheiro. Então, nosso centro emocional está muito relacionado. Observa o que você tem vontade de comer e observa o sintoma que você tem no seu corpo para que você aprenda a fazer essa correlação. Eu vou dar meu relato. Eu sou uma pessoa que somatizo na parte digestiva. Então, nesse período que veio da depressão, eu emagreci 11 quilos e tal. O Wallace também. Mas eu conheço pessoas que somatizam em outras áreas, como no sistema imunológico. Costuma ter doença de pele, cabelo cair. Então, cada um vai responder de um jeito. Então, esse é o primeiro ponto. Observa a sua emoção e observa como você reage em relação ao desejo de se alimentar e sintoma físico. Exatamente. Segundo ponto que a gente achou legal de comentar para que a gente possa ir pensando sobre isso, e acho que foi uma dica prática que eu acabei colocando para mim, né? Quando eu tive muita dificuldade no consumo de glúten e de lactose, eu precisei tirar esses alimentos da minha frente. Então, uma outra dica legal para a gente passar quem está ouvindo a gente aqui, é a gente evitar a exposição excessiva àquilo que faz mal para a gente. E aí vem um pouco, nesse ponto que você tocou um pouco antes, né? Sobre o ambiente. Então, se na minha casa, quando eu abro a despensa, é mais fácil eu achar um chocolate ou algo que me faça mal do que uma fruta, eu tenho que mudar esse ambiente. Eu preciso, de forma consciente, escolher o que eu vou colocar na minha geladeira e escolher o que eu vou colocar na minha despensa. Porque quando eu abrir e tiver com fome, se não tiver o chocolate, eu vou buscar comer a fruta.
Então, a gente, parece uma coisa que é básica, mas assim, tem pessoas que têm muita dificuldade com isso. A gente precisa colocar na frente da gente aquilo que vai estar disponível, algo que é melhor. Então, na casa, né, falando com quem está assistindo, na sua casa, quando você abrir a sua despensa, o que você encontra de mais fácil para poder pegar? Quando você abre a sua geladeira e está com fome, o que é mais fácil de achar? É o bolo recheado que está ali na frente, né? Ou aquele mamão madurinho que está mais no fundo? Então, a gente precisa pensar sobre essa questão da exposição. E isso é mudar o ambiente. É colocar disponível aquilo que é melhor para você. E como a gente falou, várias vezes aqui, a gente sabe o que é melhor. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe o que é bom e o que é a nossa criptonita, o que faz mal. Então, é a gente colocar a criptonita no cantinho. E quando a gente fala de evitar deixar disponível no ambiente o que nos faz mal, a gente também tem que deixar disponível no ambiente o que faz bem. Uma coisa que é muito negligenciada e que afeta tanto a saúde emocional quanto a intestinal, e a gente chama do intestino o nosso segundo cérebro. Sim, está totalmente ligado uma coisa com a outra. Totalmente. Você já deu alguns exemplos aí, né? De prova, período de mais estresse, né? Exatamente. Então, olá, eu tirei o MM de cima da mesa. Muito bem! Muito bem, muito bem. Essa é a ideia, mudar o ambiente é muito melhor do que a gente tentar mudar a motivação. Exatamente. Então, porque assim, gente, você falou a palavra motivação e ontem a gente estava debatendo sobre isso. Motivação não é tudo na vida. Eu tô animado, motivado. Mentira, tem dia que a gente acorda o bagaço da laranja. E o que ajuda a gente, além da disciplina, é o ambiente. Quando a gente não acorda motivado para fazer exercício, para se alimentar bem, mudar como a gente configura nosso ambiente ajuda muito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, falando esse livro aqui, gente. Esse livro é muito bom. Hábitos Atômicos. A gente ainda não está nem no ponto de ganhar nada de autor para ir, mesmo se quer que é contra nossas diretrizes. Mas esse livro aqui é muito bom. Ele fala sobre a formação de hábitos e como a mudança do ambiente é tão impactante e importante para a gente formar hábitos positivos. Então, vou dar um exemplo aqui que o próprio autor coloca em relação à água. A água, ela muitas vezes é negligenciada por conta da falta de tempo, da rotina louca, né, que se coloca, mas ela é importante para o nosso funcionamento, para a nossa regulação, para a nossa pele, para tudo. Então, a gente tem que promover a facilitação para a gente beber mais água. Tá dando para ver bem aí, Wallace? Tá, tô vendo sim. Tá. Aqui ele dá o exemplo seguinte. É uma empresa em que aqui nesses quadradinhos brancos são a mesa e os cinzas é onde está o pontinho para o pessoal beber água. O pessoal bebia pouca água. Eles tem 2 pontinhos. Só tem 2 pontinhos e nas extremidades. Eles fizeram pequenas intervenções de botar garrafa d'água aqui, bebedouro aqui e tal. Isso aumentou. O que eles observaram? Aumentou o consumo de água e a produtividade. Gente, a água aumenta a nossa produtividade quando a gente está hidratado e tal. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa de lembrar. Se a gente botar água perto da gente, a gente vai lembrar de tomar. Sim. Então, põe água na sua mochila, água no copo perto da onde você está, água perto. Você não precisa ficar se torturando, tá lá no soninho gostoso, vendo televisão também e tal, e ficar levantando para beber água. Isso. Mas então um hábito, precisa ter o hábito de trazer a água para perto de você. Quanto então, mais perto disponível, melhora para você o acesso. Essa é a ideia. Esses 2 aspectos. 1, evitar a exposição. 2, promover a exposição. Sim, Seu irmão aí colocou, ele promoveu a exposição, ele botou a maçã, mas ele evitou a exposição, ele tirou o MM. Sim. Aí vem uma outra questão, a pessoa pensa assim, beleza, então eu preciso me expor, preciso buscar mais aquilo que eu sei que me faz bem. Só que às vezes eu estou na rua, eu saio de casa, eu não lembro, né, de fazer, e na rua a gente está exposto, geralmente, não é o que é saudável. Né? As opções que a gente tem para se alimentar, para poder estar no dia a dia, elas são pouco nutritivas, falando de uma forma bem geral. Né?
Então, qual é uma outra dica também, né? Se por acaso você precisar se deslocar, tente levar o alimento que te faz bem. Então, tenta comprar um potinho, coloca ali a fruta que você gosta, leva isso para evitar que você esteja no restaurante e compre aquele bombom que está lá no final do caixa, quando você vai pagar. Leva o teu alimento, quando você puder, para no meio do dia você poder pegar o milhozinho com mostarda e mel, que a Amanda já viciou meia dúzia, você poder estar ali um petisco que é mais saudável do que abrir uma batata. Entende? Então, assim, a gente precisa pensar assim, caramba, se o meu dia vai ser difícil, eu estou longe do meu ambiente mais propício a ter um hábito legal de alimento, tenta pensar em planejar o que você pode levar com você. Então, por exemplo, eu vou para o trabalho, levo a minha marmita. Evito comer nos lugares próximos, porque eu sei que as opções vão me fazer buscar coisas que eu não deveria comer. Às vezes, coisas que não estão tão bem feitas quanto eu posso fazer na minha casa. Então, quem tiver com essa dificuldade de estar num ambiente onde tem uma exposição de coisas legais, tenta fazer o teu, tenta levar contigo. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, no dia anterior você vai fazer a janta, vai fazer a preparação de alguma coisa, já deixa prontinho ali a marmita de manhã, só pegar antes de ir para o trabalho. Esse fato de você pensar antes e não deixar com que o alimento apareça na sua frente, é uma dica legal também para quem tiver, né, com dificuldade de fazer isso. Aí milho é vida, ó. Milho é vida. Milho... Caiu meu telefone. Você já tem 4 vezes por dia eu deixo o meu telefone cair. Ainda bem acontece. Por isso que ele tem uma película bem resistente que a gente já colocou aqui, né? Comprado, enfim. A gente... É questão, gente... eu ouvia muito. Mas eu não tenho tempo de me preparar para isso. Essa é a principal queixa. Um dedinho na ferida. Quando você tá aí no Instagram, marca no relógio, quando você começa a scrollar teu feed aí, quanto tempo que você fica, se não passa dos 15 minutinhos. É 15 minutinhos que você ia lá e enche um potinho de coisa boa. Por quê, gente? Hoje, ainda bem, a gente tem mais disponibilidade de lojas como Casa Pedro, Mundo Verde, Biomundo, com opções saudáveis e fora os sacolões. Só que isso demanda uma certa organização nossa, dependendo de onde trabalho. No sábado eu comentei com ela assim, eu falei, olha só, alimento, quando a gente vai conversando sobre o que a gente está vendo no momento. Eu falei, alimento não é só a pessoa querer. Foi? Não é só a pessoa... Não é só a pessoa querer ter tempo para fazer. Alimento também é o seguinte, acesso. A gente estava onde? Ele estava perto, acho que do CCBB, não foi? No sábado? Eu falei assim, vê se aqui tem alguma loja, tipo Biomundo, Casa Pedro aberta. Vê se tem algum sacolão. Não tem. Então, assim, a sorte é que tinha uns 15 pipoqueiros perto, ele te comeu pipoca. Milho é vida. Então, milho é vida, Maria. Ele comeu pipoca nesse dia. Então, assim, salvou. Mas, eu tava falando para ele, não adianta a gente ficar também na nutrição utopia. Tem que fazer em casa. Não, gente, a vida, ó. A gente quer viver acelerado. Então, assim, exige um planejamento, sim. Não adianta achar que não existe. Aí eu vou falar como nutricionista. Tem que ter uma organização no início da semana, no início do dia, para sair de casa com uma bananinha dentro da bolsa, outras coisas, porque tudo na vida são escolhas. Então, levar de casa é favorável, mas isso requer a gente pensar no nosso dia também. Sim. Dica básica, precisa ir para a rua, tenta levar o teu alimento. Você já sabe o que é bom para você, né? Agora, uma outra coisa... assim, mas é a prática. O que a gente tem que fazer? Exatamente, porque a gente falar sobre como deveria ser é uma coisa. Agora, o que a gente tem feito que dá certo? O que a gente já percebeu que dá certo? Pra gente mesmo. Então, eu digo por mim, levar a comida que eu preciso para a rua evita que eu fique exposto. Tirar a comida da minha despensa ou então da minha geladeira evita que eu fique exposto, que eu possa consumir outras coisas que eu possa escolher. Eu sei que são melhores, né? Agora, uma outra coisa que eu tive que aprender, e a Amanda também me ajudou muito nisso, com o tempo, foi aprender a ler o rótulo dos alimentos.
a ter acesso a essa informação. Para a pessoa que já tem uma certa debilidade, como por exemplo, a hipertensão, diabetes, ela vai sempre estar procurando nos alimentos se tem açúcar, se tem algo que possa causar um mal para ela, porque ela já está com uma doença, né, se manifestando. Agora, é importante que a gente saiba dar uma olhadinha nos alimentos, principalmente aqueles que a gente vê nos mercados, nas lojas, para ver aquilo que está escrito ali, se aquilo é importante, se aquilo faz bem ou não para a gente. Eu vou só sair um pouquinho que eu vou fechar a janela aqui, tá? Pode dar uma dica aí, Amanda, sobre essa questão dos rótulos. Então, assim, rótulo. Pessoal, primeira coisa, tem os ingredientes. O primeiro ingrediente é o que vem em mais quantidade. Isso, o primeiro. Então, isso aí também eu tive que aprender lendo o rótulo. Nossa, isso aqui tem mais açúcar. Tá vendo açúcar? Sim, tá, o primeiro elemento é o que mais tem. O primeiro elemento é sempre o que mais tem. Tá lá no mundo verde e tal. Mas olha o rótulo. Se for um chocolate todo funcional e uísque sachê, né? Enfim. Olha o rótulo. O que vier em mais quantidade é o que tem mais. Então, você tem que conhecer também o que tá ali. Então, outra coisa. Dica básica. Quanto mais palavra difícil tiver no teu rótulo, ou se aquilo não existe na natureza, vai ali no sacolão do ladinho que é melhor, saca? Então, assim, propionato de cálcio e glicosídeo de não sei o quê. Gente, nutrição raiz. Nossos avós não tinham a quantidade de doença que a gente com menos idade tem. Então, não vamos dificultar a nutrição. Olha o rótulo, olha a quantidade. 2, tem muito nome difícil? Vai lá no natural. Não dá em árvore? Assim, o raciocínio é esse. Tem 3 ingredientes que não dá em árvore? Vai para outra coisa. Não precisa conhecer o que está no rótulo. Mas se é nome difícil, é que não foi feito na natureza. Sim. Terceiro, se é um alimento que fica muito tempo fora da geladeira e fica ok, se for uma coisa mais natural, já desconfia. Põe um cleitonzinho fora da geladeira para ver se ele não dura bastante. Então, nem mosca, nem formiga quer. Nem mosca, nem formiga quer, exatamente. Se mosca e formiga não quer, fica a dica. Para pensar. Agora, então aí... no mercado, só uma questão de disponibilidade, que essa dica eu te dei ontem. Sim. Normalmente, a indústria alimentícia e o próprio supermercado colocam no centro e na parte do meio Sim, isso é legal. Aquilo que ele prefere que você consuma. E muitas das vezes, isso não é o alimento de melhor opção relacionado ao natural. Então, vai para baixo e para cima. Começa a ter um olhar crítico, gente, para a emoção e para o que você está vendo. Olhar crítico para dentro e olhar crítico para fora. Olhar crítico para dentro é observar a tua emoção. Olhar crítico para fora é estar no supermercado, olhou assim no meio. Não faz as coisas com muita pressa, não. Só olha para cima, olha para baixo. Senão vai demorar 2 minutos. Mas olha as outras opções. Sim, a gente já falou aqui no início. Olha que legal o depoimento dela, né? Ela tem dificuldade de mastigar os alimentos por causa da ansiedade e acaba engolindo mais a comida do que mastigar. Viu, Vera? Por isso que a gente está conversando aqui hoje, não só sobre o que comer, mas isso que você está colocando aí já é uma coisa muito legal, porque você já está ficando consciente de como as emoções vão afetar a forma como você come. Então, é o primeiro passo, realmente, porque quantas e quantas pessoas não têm consciência e acabam depositando na comida, trazendo a comida para repor aquilo que a emoção está deixando de vazio. Então é importante começar com esse aspecto. Eu acho que a ideia da gente aqui é alertar sobre isso, para a gente prestar atenção em como o nosso corpo e nossas emoções lidam com os alimentos. Agora, em relação a essa parte do rótulo, né, tem uma dica que é muito legal, assim, é a gente tentar buscar comer, consumir mais aquilo que é fácil de descascar do que abrir. Procure comer mais o que é mais fácil de descascar do que abrir. Tendo essa noção, veja como é que tudo começa na forma como a gente toma consciência das coisas, né? Tendo noção disso, a gente vai prestar atenção em tudo que a gente for comer e pensar assim, eu estou descascando ou eu estou abrindo? Porque tem uma diferença grande. O que a gente vai abrir, geralmente, é o processado. E a gente precisa evitar esses alimentos. No início da live a gente já falou
sobre todas aquelas questões, principalmente de doenças, que podem aparecer se a gente continuar com o consumo desses alimentos. E pode ter certeza, a mídia, a propaganda, ela não coloca a propaganda do hambúrguer na hora errada, passando na televisão. Ela não faz a exposição dos alimentos por onde você passa, no lugar errado. Tudo isso vai fazendo o quê? Conduzindo a gente a associar comida com emoções. Então, o primeiro passo é a gente ficar consciente disso. Pelo menos se você tiver um nível básico já de consciência, de prestar atenção, caramba, vou sentar para comer. Eu estou ansioso. Calma, Wallace, calma. Não vai atrapalhar se em 1 minuto só você dá uma paradinha. Ufa, deixa eu agora quietar e agora eu vou começar a comer. Respirar. A gente já quer pegar o ritmo do dia a dia e incorporar na hora de comer. Pô, se eu já tiver consciência disso, já é uma grande vitória. E depois os outros passos eu vou dando. Amanda, calma, você tá andando rápido assim por quê? Ué, eu tenho um depoimento... você... Porque eu morei em Nova Iguaçu, fazia tudo correndo, tinha que pegar... Eu posso dar um depoimento como bancário. A jornada de trabalho do bancário, ela, para quem não tem nenhum cargo, né, não ocupa nenhum cargo, né, ela é uma jornada de 6 horas diárias. Isso está previsto na CLT. 6 horas diárias, você não tem 1 hora de almoço, você tem 15 minutos de intervalo. Vocês imaginam o que é tentar almoçar em 15 minutos? Pô, quem me conhece lá de trás sabe o quanto que quando eu sentava na mesa, às vezes eu era o último a sentar e o primeiro a acabar. Por causa do hábito de fazer as coisas rápido, de ter pouco tempo para comer e fazer isso que a Vera colocou aí. Aí depois de um tempo eu comecei a pensar assim, caramba, eu vou parar de pelo menos beber, porque eu estava comendo e jogando bebida para dentro para ajudar a comida a descer. Eu falei assim, eu vou parar de beber, porque se eu começar a me engasgar, pelo menos eu presto atenção que eu estou comendo rápido. Exato. E assim, entendeu? Então a gente vai ficando... A gente tem que ficar consciente dessas coisas, porque é aí que a gente peca na alimentação, é aí que a gente passa a se alimentar de uma forma que não é legal. Né? A gente tem que prestar atenção nisso, né? E aí, assim, só dando um adendo rápido, fala aí. No último ponto, eu tenho que te elogiar, né, cara? Pô, dá trabalhinho. Oi, Jussara, bom dia! Bom dia, Sara. Depois você deu atrasada, mas chegou. Mas chegou. Então, o Wallace, ele sempre teve esse hábito de comer rápido. E eu sou da emoção. Gente, olha isso aqui. Olha esse tempero. Cara, ele não saca, mas tá sacando, tá começando a sacar de gastronomia. Aquele lance de comer com prazer. Até falar pra ele, cara, olha o que você tá comendo. Tipo, eu ando rápido, né? Sempre acostumada a pegar ônibus ali, vida de gado e horário. Ele sempre trabalhou mais perto, então ele andava mais devagar. Então, assim, só que na hora de comer eu sento e como, nutricionista. Cara, final de semana, você não precisa comer em 15 minutos. Então, ele tá aprendendo o poder dos sabores dos alimentos. Que fala assim, cara, olha isso aqui. Para reparar, olha que bonitinho. Olha esse sabor e tal. Só que ele é bem receptivo, então ele realmente está nessa busca. Então, o que a gente tem falado dentro da nossa rotina é que é possível. A nossa rotina é enlouquecedora e a gente está fazendo esforço para conseguir. Então, é bom a gente falar que é possível. Sim, super possível. E o outro ponto que é legal também a gente colocar como dica, né? E eu acho que essa, talvez, a grande maioria das pessoas ainda não percebeu. Se você for no mercado para comprar coisas para sua casa e você tiver com fome, a tendência é que você coloque no carrinho até 45% a mais de itens que são mais calóricos. Então a gente vai no mercado, entra no mercado para fazer as compras, aí a pessoa fala assim, mas não tem jeito, eu estou saindo do trabalho, o tempo que eu tenho quando eu volto para casa, estou ali com roupa do trabalho, entro no mercado e estou com fome, quero ir para casa para comer alguma coisa, tomar um banho, descansar e tudo mais, e tenho que comprar as coisas. Beleza. Mas se quando você entrar no mercado, você pelo menos tiver essa informação e prestar atenção nisso, você já consegue ter um nível de vigilância para pelo menos você não colocar nos alimentos, dentro do carrinho, que você joga no teu carrinho, aquilo que você está com vontade de comer na hora.
Às vezes a fome está grande, aí você vai fazendo o quê? Vai pegando mais coisas, porque a fome está influenciando você no momento do consumo. Isso é pesquisa feita em relação a consumo de alimentos. A Jussara colocou, levar uma listinha ajuda muito, com certeza, Jussara. Muita Ajuda coisa. muito. E ter essa noção de quando você estiver entrando no mercado para fazer a aquisição dos produtos para sua casa, pensar nisso, caramba, eu estou cheio de fome agora, mas eu não posso depositar no carrinho que eu estou com vontade de comer agora. Até porque, ó, do jeito que a comida e a alimentação está mais cara hoje em dia, você vai acabar gastando mais. E às vezes a pessoa olha o gasto, caramba, gastei tanto de comida. E a gente nem se ligou de que quando entrou no mercado estava sentindo fome e depositou isso no carrinho. Tá tudo aqui Começa dentro. tudo na mente, exatamente. Começa tudo aqui. Aqui e aqui. Mente e emoção. Exatamente. Mente e emoção. Mente Exatamente. emoção. Grava. Exatamente. Mente... Então, por exemplo, fala. não, é só dar o dado, né, científico. A revista científica JAMA, que é uma revista científica de medicina interna de uma universidade dos Estados Unidos, é que trouxe essa informação, fez uma pesquisa recente sobre isso e viu que a pessoa tinha a tendência a consumir menos alimentos calóricos e comprar menos itens, né, para sua casa, se fizesse, por exemplo, as compras depois do horário de almoço, quando já está saciado, onde você pode ir lá e escolher realmente aquilo que você quer levar para sua casa. Então, fico alerta, né, para a gente poder tentar colocar esses hábitos mentais, né, como a Amanda já deu, os hábitos atômicos, são pequenos hábitos. Se você entrar no mercado e já ficar consciente de que a tua tendência é de colocar mais coisas no carrinho, se você tiver com fome naquele momento, já te ajuda a escolher melhor. E assim, dentro desse gancho, falando aqui da prática, que é isso que a gente gosta, exatamente. O Sara bem lembrou, levar a listinha. 2, viu que vai com fome? Foca na listinha. Agora, essa dica que o Wallace colocou, de não ir com fome, ela vale também para quando a gente vai para um restaurante, principalmente self-service, e para uma festa. É interessante, é bom que, por mais que a gente coma gordice quando vai na festa e tal, coma coisas gostosas, a gente brinca, né? Falando que os gordelixos da vida que tem festinha, em festa e tal, é bom que a gente vá pelo menos com o estômago forrado, para que a gente tenha discernimento e saboreie. Quando a gente está com o estômago forrado, a gente também saboreia melhor o alimento, porque a gente se liga no gosto, e não só na sobrevivência de matar a fome. Quando a gente vai no restaurante self-service e come alguma coisa antes também, ajuda primeiro a reduzir o gasto, gente. Vamos falar em português, claro. Comida tá cara. E também a gente acaba colocando menos do que precisa comer. Ontem a gente comeu, eu botei 600 gramas no meu prato. Mas também a gente ficou muito tempo sem comer. Ainda tem esse detalhe, né? Aí a gente conversou sobre isso. Eu falei assim, eu tô muito tempo sem comer. Eu não comi direito no café da manhã. E assim, hoje eu já aprendi que eu não preciso comer o prato todo. Eu vi que eu deixei coisa no prato. Antigamente eu comeria até o fim. Por quê? Porque eu aprendi lá na minha infância que tem que raspar o prato. Eu tô destruindo uma crença também. Mas é um trabalho, gente. É trabalho de observação. Sim, sim. Então, ó, tudo isso que a gente está falando aqui, e aí agora eu queria colocar uma coisa que, pelo menos, eu trago para a minha vida, e se puder ajudar alguém, que ajude. A alimentação não é só a gente pensar na dieta, não é só a gente pensar naquilo que a gente come, porque é isso ou aquilo. A alimentação, pelo menos para mim, Wallace, a minha vida mudou drasticamente quando eu passei a escolher aquilo que eu como, porque eu comecei a ficar muito mal antes. Eu já contei isso também na outra live, sobre a questão do consumo do glúten e o consumo da lactose, percebendo como isso me fazia muito mal. E quando eu comecei a fazer por exclusão, até com a ajuda da Amanda, que é nutricionista, alguns alimentos e fazer troca por outros alimentos, eu descobri que a alimentação tem uma função maravilhosa na minha vida, que é, primeiro, me dar energia. Olha só, não é a busca pelo que é, assim, mais importante de comer só. É a questão de trocar o que você come e colocar aquilo que faz bem, traz energia para o teu dia. Outra coisa, leveza. Quem nunca teve, todo mundo sabe disso, sensação depois de uma feijoada, você fica pesadão, você fica lento, você fica com dificuldade de pensar.
todo mundo imagina que o dia ideal para a vida é aquele dia onde você está com energia para estar presente, vivendo aquilo que você está vivendo. Você está com leveza de pensamento, de ideias, de poder, né, se deslocar também e ter prazer em fazer as coisas, inclusive prazer em aprender a comer melhor. Então, se puder ficar uma dica prática, que a gente troque essa ideia de colocar o alimento como só uma coisa para fazer dieta, ou só uma coisa que é gostosa ou não é gostosa, para a gente pensar sobre energia, leveza e prazer nas coisas da vida. Gente, é uma coisa transformadora quando a gente consegue saber o que come que te traz mais energia. Teu dia rende muito mais, você vive melhor o teu dia. Então, se puder fazer aqui um apelo assim, para a gente pensar, é trocar essa ideia que a gente traz, né, de alimentação, que a gente sempre ouviu falar que tem que comer aquilo, ou alimentação é só para poder fazer uma dieta, melhorar. Pensa na alimentação como energia, leveza e prazer para a tua vida. Eu acho que isso muda drasticamente a forma como você olha, a forma como se alimenta. E a gente vai falar por nós. A parte estética, falar da minha prática clínica, eu não sei se você está com sua foto aí, se não tiver, ele te mostra no início. Vou mostrar. A estética, ela vem como consequência. Sim, a alimentação uma ferramenta de leveza, prazer e bem-estar e autoconhecimento. E eu vou até roubar-tilhar aqui uma frase da Jussara. É o que nos nutre. Ela começou um programa alimentar hoje, amiga, orgulho. E autoconhecimento é vida. É isso. O que me faz mal e o que alimenta a minha alma é diferente da do Wallace. Muita coisa até é parecida, mas tem coisas que é específico dele. E assim como a Jussara, assim como a Vera, assim como Faria, assim como a minha mãe que está aqui, assim como o Arley, que é irmão do Wallace, tudo isso alimenta. Então a gente tem que entender como a gente funciona para a gente também nos dar alimento. Isso muda, tá, gente? A gente vai criando um nível de consciência nutricional e alimentar, mas isso vai ser um papo para uma próxima live. São 8h30. Só para dar um exemplo aqui, eu separei uma foto de como eu era 10 anos atrás, quando eu não tinha consciência dessas coisas. Gente, meu estado de inflamação era tão grande que eu estava desse tamaninho aqui, ó. E isso sem saber o que me fazia mal. Sem saber o que me fazia mal. E hoje, mais ou menos com uns 10 quilos a menos, eu encontrei um amigo na rua, ele olhou para mim assim: "Ei, Wallace, tudo bem, cara? Pô, tu tá magrinho, cara. Pô, o que tá vendo, cara? Geralmente o homem fica mais velho, ganha barriga e tu tá perdendo? O que tá fazendo de diferente?" Então, assim, são as escolhas. E nessa época aqui da foto, eu me sentia como? Uma pessoa pesada, não só fisicamente, mas eu me sentia lento, eu me sentia sem energia, eu me sentia sem presença nas coisas que eu faço. E a troca da alimentação, a quantidade de energia e de leveza que me trouxe, caramba, eu não quero outra vida, eu quero viver os meus dias cada vez melhor. É isso que é importante. Wallace, tinha preguiça. Ficava com cara de nada. Ele só absorvia a conversa, essa pessoa falante. Sim. Interagia quase nada. Mudança de alimentação, vocês não estão entendendo. Porque ele ficou com mais energia. Então, assim, tem que levar a alimentação para um outro patamar. A gente tem que saber o que nutre nossa alma. Acho que a mensagem final é essa. Sim, até pra essa. Colocar aqui. A alimentação, ela tem que nutrir nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. E isso só é possível quando a gente se conhece. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Se vocês esperavam hoje aqui ele te falar assim, as 5 dicas para o envelhecimento saudável. Não, a gente vai começar por isso. Porque a gente vê que aqui e aqui é o que faz a gente rejuvenescer. Sim, verdade. Viver melhor, com certeza. Então é isso. Ó, eu vou só colocar um avisozinho antes da gente finalizar. Para quem puder seguir o perfil do Bora, tanto aqui no Instagram, YouTube, TikTok e Twitter. A ideia é que a gente vá cada vez mais colocando conteúdo nesses ambientes
para facilitar a comunicação e a divulgação das informações, né? E a gente possa pensar sobre essas ideias, né, de alimentação e tudo mais, que a gente falou hoje, mas que nas outras lives a gente vai destrinchando e cada vez mais aprofundando esses assuntos. Lembrando, o Bora, ele tem 8 elementos. A alimentação é um deles. Então a gente vai aos pouquinhos conversando sobre os outros elementos, depois a gente vai voltar de novo em alimentação, trazendo outras perspectivas, né? Ao longo dessa semana a gente vai colocar um resumo dessa live no Instagram, nos carrosséis, né? E que a gente possa contar aí com a presença de vocês nas próximas. Quem não puder assistir, a gente vai disponibilizar a live. Acho que a Jussara até perguntou. A gente vai disponibilizar a live ainda hoje, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. E quem puder vai acompanhando a gente e também colocando depois nas perguntas, nas caixinhas, o que vocês acharam, assuntos que vocês acham interessante a gente possa conversar também, e o que pode ter trazido de bom para vocês em relação a essa nova perspectiva sobre a alimentação. A alimentação não é só o alimento, é o consumo também das emoções, né? E uma coisa que a gente pede é quem puder também assistir ao vivo, a gente quer botar o replay sempre, porque a gente quer divulgar esse papo, essa forma de pensar. Tá tudo muito aqui dentro e aqui dentro. Mas quando é ao vivo, a gente consegue também interagir com vocês e pegar esse gancho para poder ir trocando, tá? Então, acho que é isso, né, Wallace? É isso, foi ótimo. Obrigado mais uma vez pelo tempo do pessoal que assistiu a gente aqui, quem pôde estar presente, né? Então, um excelente dia, uma excelente semana com energia, leveza, prazer e presença. Isso é importante. Eu esqueci de fixar o nome da live. Você me falou isso ontem, mas eu vou aprender. Vamos aprendendo. Vamos aprendendo. O pessoal está vendo que a gente está aprendendo também. Gente, uma coisa. 1% melhor todo dia. Para de querer fazer 50% de um dia para o outro. Isso gera frustração e gera uma falta de empatia conosco mesmo, tá? Valeu. Uma ótima semana para todo mundo. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Que legal. Eu não tô sabendo encerrar. Alguém me ajuda. Deixa eu ver.